O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar-se com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Rosário, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra é muito clara hoje, que tema nós devemos tratar. Tanto a primeira leitura e o Evangelho estão em uma total sintonia, para aqueles que acompanharam com atenção, puderam perceber. Na primeira leitura, vemos que na criação do homem e da mulher, Deus criou todas as coisas, e depois, para que completassem o homem, Deus fez com que Adão dormisse, para da costela de Adão tirasse e fizesse a mulher. Claro, o livro do Gênesis ele é escrito de uma forma poética, figurativa, para a gente tentar compreender a criação. Não pode dizer que foi exatamente desta forma que aconteceu a criação da mulher. Mas interpretando o texto, o que é essa relação de tirar a mulher da costela do homem e fazer a mulher? Para mostrarmos a comunhão que se existe entre o casal, de um que foi feito para o outro, o homem e a mulher. A primeira leitura quer nos mostrar isso. Então, o livro do Gênesis, a nos apresentar isso, quer nos mostrar esta plena comunhão que existe entre o casal através do sacramento do matrimônio, esta perfeita comunhão, unidade entre os dois. No mundo moderno, nós vamos perceber que essa instituição do matrimônio anda um pouco desgastadas pela nossa sociedade. Muitas pessoas têm medo do matrimônio, correm do matrimônio porque assumindo o matrimônio vai ter que existir fidelidade, vai ter que existir um compromisso com a pessoa.
E as pessoas hoje, a maioria dos jovens, hoje estão evitando o matrimônio por causa do medo do compromisso, porque assumir matrimônio é assumir responsabilidade como uma mulher, é assumir responsabilidade como homem, é assumir a responsabilidade de ter filhos, e muitas pessoas querem evitar essas situações, porque querem fugir da responsabilidade do problema. E também porque pode ser que não seja fácil existir também fidelidade. Porque o matrimônio, o sacramento do matrimônio, exige tanto do homem quanto da mulher uma fidelidade exclusiva. E por que a maioria, grande maioria hoje, a gente pode perceber a falta de fidelidade no homem ou na mulher em relação ao seu matrimônio? Porque existe uma grande falta de amor no coração, e por isso existe essa falta de fidelidade, porque fica preso na carne, nos desejos, e por isso não consegue encontrar a fidelidade na sua esposa. E nós sabemos, meus irmãos, que com o passar do tempo as coisas ficam mais feias, as rugas começam a aparecer, os cabelos começam a ficar brancos, as plásticas não conseguem mais resolver os problemas. Vai chegar uma hora que não será mais possível. A moça que você casou com 20, 25 anos não vai ser a mesma com 60 e 70 anos. O moço com que você casou com 20, 25 anos não vai ser o mesmo com 60, 50 anos. Será uma outra pessoa, com toda certeza. Fisicamente vai mudar. E o que se tem que fazer? Qual é o problema de tudo isso? Por que não consegue encontrar essa satisfação na sua mulher ou no seu marido? Porque não teve um amor verdadeiro, não teve um bom relacionamento no seu namoro, antecipou as coisas que não eram para ser feitas no namoro e não aprendeu a amar verdadeiramente como se deve amar. E é por isso que muitos matrimônios não dão certo. E é uma frustração, e começa a se tornar um peso tanto para o homem e para a mulher, uma cruz muito pesada, difícil para suportar, porque não existe um amor verdadeiro no coração, e por isso o matrimônio se torna um peso. Eu sei que é delicado falar sobre isso, mas é a palavra de Deus, não posso ser omisso. O matrimônio se torna um peso por causa da falta de amor. Porque quando se torna um amor verdadeiro, no coração tanto do homem, no coração da mulher, os dois são capazes de viver aquilo que o livro do Gênesis fala, uma só carne. Capazes de suportar as fraquezas do outro, capazes de morrer pelo outro, porque existe um amor verdadeiro. Se não existe um amor verdadeiro, na primeira oportunidade que se tem, abandona a pessoa, porque não existe um amor verdadeiro. Pais e mães, vocês devem ensinar os seus filhos desde sempre, conversar com seus filhos e mostrarem para eles as coisas deste mundo, serem claros com seus filhos, para que eles não façam um projeto de vida para se frustrar no futuro. Ensinar a eles o que é o matrimônio, mostrar para eles a responsabilidade de um namoro, porque hoje em dia com 13 anos, infelizmente, hoje em dia com 13 anos, as meninas na escola, os meninos na escola já aprontam de tudo. Nós não podemos ser inocentes de pensar que não. Olha para a nossa sociedade, algumas coisas lá na guia me surpreendeu muito. As moças e os rapazes de 13 anos, o alvoroço, a questão da sexualidade muito aguçada, muito forte, mas porque não se tem uma preparação em casa. Eu tenho certeza, se nós começarmos a preparar os nossos filhos para o matrimônio,
vamos evitar um monte de problema para a nossa sociedade de hoje. Pais e mães, é preciso ser claro com as crianças, não ter vergonha de dizer as coisas para eles, porque é melhor que eles confiem em você do que confiar nas outras pessoas. Como é ruim quando o filho não sente uma segurança do pai e da mãe para conversar, para se abrir. É bom quando encontra um padre ainda para ajudar, graças a Deus. Hoje, aí nos confessionários da vida, nas outras paróquias, elas abrem o coração. Meninas de 13, de 14 anos, abrem, os rapazes também. E quantas crianças de 13 anos e 14 anos, para vocês terem ideia, depois que eu comecei a ser padre, comecei a atender as pessoas, eu fiquei muito preocupado, sabe por quê? Meninas de 13 anos que namoram, em 14, depois se frustram com o namorado, pensam em suicídio. Imagine uma moça dessa se casando jovem, como vai ser este matrimônio? Porque não tem uma base cristã estruturada. Quando se tem, é capaz de viver até o último momento da vida, suportar tudo. Então nós precisamos educar os filhos muito bem. E os pais também precisam dar bom testemunho do seu matrimônio para os seus filhos, mostrarem a beleza de viver esta união a dois, de ter esse amor constante no coração, mesmo com o passar do tempo, com as rugas aparecendo. A disposição não é a mesma, a gente sabe disso. Depois de 20, 30 anos, as coisas mudam, e a disposição não é a mesma, tanto do homem quanto da mulher. E nós precisamos formar o coração na nossa sociedade para viver o matrimônio, porque Deus vai dizer aqui, lá no versículo 9 do Evangelho de São Marcos: o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, novamente, os discípulos perguntaram a Jesus: é permitido? Jesus diz: não é permitido. É uma união para toda a vida, para se consumirem um pelo outro. Como é belo o sacramento do matrimônio, da esposa que se consome pelo esposo, do esposo que se consome pela esposa e vive esta união perfeita, essa fidelidade à mulher, a fidelidade ao homem, onde não existe traição. Como é bonito ver isso, essa luta para permanecer fiel. Nós precisamos, meus irmãos, preservar os valores cristãos, porque hoje na nossa sociedade a família está sendo cada vez mais tratada como algo assim que qualquer, que não faz sentido, não precisa disso. E nós, enquanto católicos, devemos saber disso, que nós devemos preservar as nossas famílias, cultivar no coração das nossas casas. Eu sei que às vezes os relacionamentos não dão certos, e às vezes a melhor opção é se separar, né? Mas a palavra de Deus é muito clara: o que Deus uniu, o homem não separa. O sacramento do matrimônio coloca no coração de cada um uma aliança para toda a vida, para a eternidade, porque o casal assume uma responsabilidade de alcançar o céu um para o outro. E é isso, meus irmãos e irmãs, é o céu. Dias atrás nós ouvimos um testemunho muito bonito da Carmen com o Regino, deram um testemunho aqui para a gente, da fidelidade do matrimônio, de se consumir um pelo outro, do cuidado que ela tem para com ele, do amor, e assim deve ser, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Quantos relatos de casais que a gente vê hoje, a beleza do matrimônio. Eu conheci
uma senhora e um senhor, já de muita idade, bem avançado. O senhor veio a falecer primeiro, Deus o chamou para estar junto dele, e a família saiu para enterrar o senhor, né? A esposa ficou em casa porque não conseguia, por causa da dificuldade física. Quando acabou de enterrar o marido, os filhos chegaram em casa, a mãe estava deitada e também já tinha descansado em paz. Ela não aguentou, porque o amor era muito grande entre o coração dela e o dele. Não aguentou ficar longe e logo já se foi também. Como é bonito perceber isso nos casais que têm 60 anos de vida matrimonial, de não conseguir ficar um momento longe do outro. E vocês devem cultivar isso no coração de vocês, meus irmãos e irmãs. Se o seu matrimônio está desgastado, mulheres e homens, tente recuperar. Homens, sejam mais carinhosos com suas esposas. Mulher gosta de carinho, gosta de atenção, de cuidado, que vocês prestem atenção nela. Maridos, prestem. Eu sei que às vezes por causa do trabalho, das coisas, dos fazeres, aí chega em casa, só janta, já vai, já dorme, e outro dia vai a mesma coisa, e não tem tempo para conversar, para olhar nos olhos, se dedica a tantas outras coisas, mas não tem um minutinho para ficar com a esposa, para conversar. Sejam românticos, é necessário cultivar, é sério, é importante tudo isso, e não é pecado ser romântico, preparar um momento para a esposa, preparar um momento para o esposo, é importante, claro, um romance sadio, não porcariada do mundo aí, mas sejam criativos, as mulheres também, sejam criativas para com o seu marido, conversem, tenham diálogo. Se o seu matrimônio está desgastado, tente recuperar. Não deixe seu matrimônio ser só de imagem, para que os outros pensam, nossa, que casal bonito. Não, que seja um matrimônio verdadeiro. Porque às vezes, né, está dentro da igreja, chega de mão dada, em casa chegou o pau come. Isso é feio. O casal mais lindo do mundo de mão dada, o tempo todo dentro da igreja, chega em casa, o pau come. Não é assim. Não é assim, meus irmãos e irmãs. Eu sei que às vezes pode ser um pouco duro a forma que eu falo as coisas, mas é para deixar o nosso coração inquieto realmente. Porque o meu coração às vezes fica inquieto, preocupado com a situação e a responsabilidade do povo de Deus, confiado a mim, confiado ao Padre Wagner, nós dois. Às vezes eu fico pensando à noite antes de dormir, né? Nossa, quanta coisa eu tenho que fazer ainda para melhorar, para ajudar juntamente com o Padre Wagner aqui. O coração fica quieto, porque quando a gente assume a responsabilidade e recebe a provisão para vir para uma paróquia, nós assumimos a responsabilidade de rezar por todos vocês, de levar vocês todos para o céu. Essa é a responsabilidade do Padre. Às vezes eu falo de forma um pouco mais dura e mais clara, mas é porque o meu coração também está inquieto com a situação do nosso povo, do povo de Deus, que precisa conhecer um pouquinho cada dia mais da sua verdade. Peçamos a Nossa Senhora do Rosário, a intercessão dela, por todos os casais, por todos os matrimônios, por aqueles que estão se preparando para o noivado, estão no namoro, que ela possa interceder por todos e também de maneira especial hoje pelo nosso país. Amém?